Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Psicóloga em Casa. Hoje venho falar-te da importância dos elogios na formação da autoestima. E faço-te uma pergunta: como é que tu fazes os elogios? Como é que tu elogias o teu filho? Deves estar assim a pensar, como é que eu elogio? Então elogiando, dizendo que fez bem, que conseguiu? Sim. Normalmente é isso que nós fazemos. Quando nós fazemos elogios, usamos muitas expressões boa, parabéns, fixe, conseguiste. Este tipo de elogios só servem para uma coisa: alimentar a insegurança do teu filho. E uma criança insegura é uma criança que tem uma baixa autoestima, certo? Aí deves concordar comigo. Tu não deves estar aí a perceber porque é que este tipo de elogios baixa a autoestima, diminui a autoestima dos nossos filhos em vez de aumentar, de elevar a autoestima. Por uma razão muito simples. Quando nós fazemos este tipo de elogios, não estamos a ser específicos nem concretos. Isto é, nós não estamos a especificar exatamente aquilo que gostamos no comportamento dos nossos filhos. O nosso filho vai ficar a olhar para nós e sabe que fez alguma coisa bem, mas não sabe exatamente o que é que foi. Quando nós elogiamos uma ação, essa ação tem um encadeamento de diversos comportamentos. A criança teve várias ações dentro de um todo, certo? E quando nós dizemos boa, parabéns, conseguiste, das duas uma, nós estamos a focar só o resultado e a criança não sabe exatamente como fazer para lá chegar, porque se calhar até foi espontâneo e foi genuíno, não esteve ali a ponderar, e esta é uma das formas pela qual nós tornamos a criança insegura. Ela não sabe reproduzir novamente esse comportamento, porque não sabe exatamente o que está a ser elogiado, e estamos a tornar a criança, como ela não sabe, estamos a tornar a criança dependente da valorização externa. Isto é, a criança vai estar sempre à espera que a gente elogie, para perceber se fez ou não fez bem. E quando o elogio não vem, ou porque está dentro de um contexto diferente, ou porque nós estamos distraídos, ou porque é outra pessoa que está com ela que não valoriza da mesma forma que nós valorizamos, então a criança vai ficar insegura. Então, quando tu fizeres um elogio ao teu filho, falo de forma concreta, de forma específica. Por exemplo, em vez de boa, arrumaste os brinquedos, tu podes dizer adorei tu teres arrumado os brinquedos sem que eu te tivesse dito. Adorei tu teres arrumado os brinquedos sozinho, parabéns, conseguiste fazer sozinho. Isto sim é específico. É o que é que gostamos naquele comportamento especificamente. E este é o primeiro aspecto que eu quero que tu ponderes e que da próxima vez que fizeres um elogio, olhes realmente para o comportamento do teu filho e ser específico. Diz claramente aquilo que tu gostaste naquele comportamento. Que é para o teu filho perceber, primeiro, que tu estás atento aos seus comportamentos e àquilo que ele diz ou faz, e isso é ótimo, porque a criança vai receber um feedback não só de que está aí no caminho certo, mas exatamente aquilo que a faz estar no caminho certo. Qual o comportamento exato que é esperado da parte dela? Ok? Portanto, o ser específico, o ser concreto e estar atento, mostra presença quando elogias o teu filho. Mostra que estás realmente atento àquilo que ele faz. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero que tu reflitas é refletirmos aqui sobre a diferença entre elogio e reconhecimento. Tu deves pensar, então é mais ou menos a mesma coisa, não é bem, mas eu consigo perceber. Então, qual é a diferença? Quando tu elogias o teu filho, tu estás a focar o resultado. Tu elogias aquilo que ele fez que levou a um determinado resultado. O exemplo dos brinquedos arrumados é isso. Portanto, o que tu estás boa, conseguiste arrumar os brinquedos sem que eu te tivesse pedido. Então, o que tu estás a valorizar é a sala arrumada, certo? É os brinquedos arrumados. Então, é o resultado. Então, e se a criança, por exemplo, até arruma os brinquedos, mas deixa-os assim meio amontoados num monte, e tu ficas a olhar para aquele e torces o nariz, não era bem assim, mas pronto, pelo menos tentou. Tu estás a reconhecer, então falo claramente e dizes, boa, gostei que tu fizesse isso, e reconhece o esforço, conseguiste pôr os brinquedos todos naquele cantinho, boa, já estão muito mais bem arrumados do que costumas fazer, parabéns. Então, isto já mostra o reconhecimento do esforço da criança. E é aqui que está a diferença. Quando nós elogiamos, nós valorizamos o resultado.
Quando nós reconhecemos ou damos reconhecimento à criança, nós estamos a valorizar o esforço, o processo que ela leva até lá. O que é ótimo, porque o reconhecimento permite falha. O reconhecimento permite à criança não ser perfeita. O reconhecimento permite à criança aprender com o processo para lá chegar. E mais, permite à criança a oportunidade de lidar com a frustração. Não conseguiu, mas tu estás a reforçar aquele comportamento que vai na direção certa. Ainda não está lá, mas vai na direção certa. E isso é muito importante. Quando tu dás reconhecimento ao teu filho, em vez de apenas o elogio, tu estás a tornar o teu filho mais persistente, estás a trabalhar a tolerância à frustração, estás a ensinar o teu filho a não desistir e estás a mostrar que com pequenos passos consegue alcançar, consegue chegar lá. Então, não desistir, ser persistente, tentar melhorar, tentar superar-se, tudo isto são características de uma pessoa que confia nas suas capacidades e que acredita que é capaz. Então isto sim são sinais de boa autoestima, de uma autoestima saudável. E portanto, quando tu dás reconhecimento ao teu filho em vez de apenas o elogio, isto é, quando tu valorizas todo o processo que ele está a fazer, o esforço que ele está a fazer e não apenas o resultado, portanto tu valorizas o esforço mesmo que o resultado não seja o desejado. Mas essa valorização do esforço, esse reconhecimento, vai fazer com que o teu filho seja persistente, não desista com tanta facilidade e se mantenha focado em superar-se a si próprio, em conseguir fazer melhor da próxima vez. E ele sabe como é que o há de fazer e sabe que está no caminho certo. Então isto sim é importante para a autoestima. Portanto, em modo de conclusão, elogia de forma específica e concreta. Muito concretamente, olha para o comportamento do teu filho e diz exatamente aquilo que tu gostaste naquele comportamento. O que é que ele fez bem com aquele comportamento naquela ação. Segundo, reconhece o esforço, mesmo que o resultado não seja o melhor, reconhece o esforço do teu filho. Ajuda-o a manter-se persistente e a não desistir. E isso só o consegues fazer se elogiares todo o processo e não apenas o resultado. Ok? E isso chama-se reconhecimento. Portanto, eu espero ter-te dado aqui umas luzes sobre a importância dos elogios e que se calhar às vezes estamos a estragar em vez de alimentar aquilo que nós queremos, que é a autoestima dos nossos filhos. E espero que com estas duas reflexões acerca do elogio, tu consigas realmente trabalhar um bocadinho mais no teu dia-a-dia com o teu filho a autoestima dele. Obrigada e até à próxima!